Bom dia a todos. Minha saudação especial ao senador Ricardo Rasso, à nossa senadora Vanessa e ao senador Sérgio Souza. Muito obrigado pela oportunidade. Temos uma apresentação para passarmos aqui algumas informações de rotina da Petrobras e começamos falando da política e diretrizes de segurança empresarial da Petrobras. A Petrobras tem uma política de segurança empresarial extremamente importante, faz parte da rotina da nossa companhia, e essa política de segurança empresarial ela é aprovada pela diretoria colegiada da companhia, pelos diretores da companhia e levada à aprovação do Conselho de Administração da Petrobras. E vimos, então, a importância dentro da estrutura, dentro da hierarquia da companhia, o quanto importante é para nós a gestão dos bens, das pessoas, das informações e da riqueza que nós geramos para a nossa companhia, para os nossos acionistas e para o país. Um dos objetos mais importantes, talvez o ponto mais relevante dessa política, é a formação da cultura de segurança empresarial. Isso começa no primeiro dia de admissão de um funcionário na companhia e perpassa por toda a nossa vida dentro da companhia. Creio que talvez seja uma das palavras que mais escutei nesses meus mais de 30 anos de empresa, que é a questão da cultura da segurança empresarial. E tudo advém dessa cultura. Nós atuamos preventivamente. Da mesma forma que nós atuamos na área ambiental de forma preventiva, nós investimos na segurança empresarial, mas nós temos que estar prontos para responder de forma imediata a questões relativas aos incidentes externos e internos, provocados por agentes internos ou externos à companhia, às emergências e às crises. Essa segurança empresarial, essas diretrizes dessa política, eu trouxe aqui, são 8 diretrizes principais, mas eu trouxe 2 delas que têm a ver diretamente com o tema aqui em discussão, que é assegurar as ações que minimizem as ameaças por parte de pessoas ou organizações, em especial externas ao sistema Petrobras, e garantir que aspectos de segurança empresarial sejam sempre considerados no planejamento e na implementação de novos empreendimentos. Mas, se eu tiver que tirar uma frase desse slide, a mais importante, certamente, na minha gestão e na gestão de colegas ex-presidentes da companhia, sempre tem sido a formação da cultura de segurança empresarial. O primeiro a proteger a companhia, as suas informações, é o empregado Petrobras. Muito rapidamente, apenas a título de nivelamento, a segurança da informação e os ataques cibernéticos. Informações muito simples, muito claras, que discutimos de forma sistemática dentro da companhia, mais especialmente de forma muito mais intensa, talvez nesses últimos 30 dias, que esses ataques cibernéticos, eles costumam ocorrer na internet com diversos objetivos, né? Na grande maioria das vezes, os objetivos, eles são absolutamente irresponsáveis e, muitas vezes, esses ataques se dão pelo simples fato da diversão. Mas ações criminosas também fazem parte desse processo, dessas ações, como a demonstração do poder. O poder de chegar, de tornar vulnerável, o poder de invadir, o poder de trabalhar a reputação e o prestígio, às vezes por motivações financeiras, ideológicas, políticas e, no caso específico, concorrenciais ou comerciais. Existem
uma série de incidentes reportados pelo Centro de Estudos, Respostas e Tratamentos, Incidentes de Segurança Brasil. O CERT.br, ele é coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e é um espaço em que diversos ataques são relatados e isso traz realmente benefícios a todos nós que estamos sujeitos a algum tipo de invasão. Eu deixo o material com os senhores apenas para colaboração. Segurança da informação. A Petrobras investe e possui qualificação profissional para tal. No ano de 2013, nós estaremos investindo, estamos bem próximos já ao final do ano, 3,9 bilhões de reais só em 2013 por conta da segurança da informação. E aí nós estamos falando em investimento e falando em operações. No nosso plano de negócios e gestão, esse aprovado em março, nós temos previstos para esse período 2013-2017 21,2 bilhões de reais em segurança da informação. Esse investimento, ele é praticamente o mesmo investimento dos projetos em implantação da área de gás e energia e da área internacional somados. Então, são investimentos relevantes e, assim, nós demonstramos a importância absoluta dos investimentos em atividades de exploração e produção, mas também investimentos vultuosos na questão relativa à segurança da informação. Nós possuímos profissionais qualificados. Quadro Petrobras hoje, nós temos 3.114 especialistas dedicados à tecnologia da informação e telecomunicações. Temos 243 doutores e mestres em tecnologia da informação e telecomunicações. Nós mostramos para vocês o Centro Integrado de Processamento de Dados da Petrobras. Nós, funcionários da companhia, nós temos um imenso orgulho do nosso Centro Integrado de Processamento de Dados. Ele é uma parte, aquela que nós gostamos de dizer que temos e mostrar o que temos. Ele é aquele prédio que está circundado pelas linhas, pela cor vermelha. A gente pode ver a dimensão desse prédio e, mais ao fundo, o Centro de Pesquisas da Petrobras, a área nova do Centro de Pesquisas da Petrobras. Esse centro, ele concentra os principais bancos de dados e aplicações da Petrobras. Ali dentro, nós temos armazenado o que nós chamamos de conhecimento explícito da companhia. Dentro daquele prédio, ali é o símbolo físico, né, que contém todo esse conhecimento. Nós temos, por exemplo, o SAP, o Sistema Integrado de Gestão da Companhia, o banco detalhado de dados integrado do EIP, Banco de Dados Integrados do EIP, o Banco de Dados de Estocagem, Movimentação e Qualidade, o Sistema de Atividades de Gás, Sistema de Informações Técnicas Econômicas das Reservas. Então, é um sistema em que ali é onde está a nossa rede interna de computadores. Eu não preciso dizer que esse acesso é controlado, ele é restrito e uma parcela muito pequena de especialistas entram dentro desse centro fisicamente ou o acessam para que possam trabalhar em suas estações de trabalho. Então, ali sim está o conhecimento explícito da nossa companhia. As informações, em sua maioria, são informações críticas e essas informações críticas, elas estão armazenadas com criptografia. Existem acessos
físicos com diversas barreiras de proteção, como a biometria, né? É preciso colocar o polegar e para que você tenha o acesso. Existe o sistema de eclusa, a pesagem do cidadão, ele entra para trabalhar, pesa X e sai pesando X. O peso é controlado e monitoramento por câmaras de segurança. Quem faz a gestão do Centro Integrado de Processamento de Dados da Petrobras? A Petrobras. Existe um responsável, que é o gerente executivo Álvaro, ele me acompanha, está aqui ao meu lado. Ele é o nome responsável por fazer funcionar, fazer proteger, somos todos nós funcionários do sistema Petrobras. Nós temos 31 empresas que trabalham com a Petrobras em segurança da informação. Aliás, são 36 empresas que trabalham conosco. É importante deixar claro que 14 dessas empresas que trabalham em áreas específicas desse centro são americanas, são 14 empresas americanas, 16 empresas brasileiras que se utilizam de tecnologias que não são tecnologias desenvolvidas no país, na grande maioria das vezes. Tem empresa da Alemanha, de Israel, China, França, Japão e Chile. A gestão do banco é feita pela Petrobras e temos vários contratos de natureza específica que traduzem para nós a segurança que nós precisamos ter deste Centro Integrado de Processamento de Dados que contém o conhecimento explícito de nossa companhia. Apenas uma visão da parte interna, nós temos o data center desse Centro de Processamento Integrados, nós somos classificados pela Tier 3, nós temos disponibilidade de 99,98% do tempo. Esse centro ele está ativo, sustentando toda a base de dados da companhia em todas as suas áreas de atividade. E aí não estou falando de exploração e produção, estou falando de gás e energia, estou falando da engenharia, de toda a parte comercial da nossa companhia. A sala de operações, nós temos um monitoramento com pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e recebemos em tempo real alertas gerados e coletados pelos sistemas de detecção de intrusão, os firewalls, os servidores e dispositivos de rede. Focando na área de exploração e produção, nós temos aqui como é que esse Centro Integrado de Processamento de Dados, como é que ele conversa e como é que esses dados são passados para a Agência Nacional de Petróleo. Nós temos as informações da área de exploração e produção, elas estão contidas num sistema fechado dentro do SEMPES, e esses dados, eles constituem a base de dados de banco de dados integrados do IP. Então, o que nós fazemos são as transferências de dados, não transferências de interpretações ou de processos já avaliados. Não estamos falando em informações. Passamos dados geofísicos, de perfilagem de poços e relatórios. E esse envio, ele é físico, através de CDs, de DVDs, e a cada conclusão de cada aquisição sísmica, ao término de cada poço, a cada período exploratório, de forma física, homologada na agência, nós entregamos os dados em mãos. Ou seja, esses dados não transitam pela internet de forma alguma. Indícios de petróleo, a existência de hidrocarbonetos, enquanto os nossos engenheiros técnicos estão nas sondas de perfuração,
toda essa operação de perfuração, toda essa informação, ela é passada sistematicamente para a Petrobras e as acumulações de hidrocarbonetos numa determinada formação, ela é passada ao CADDOG, Agência Nacional de Petróleo. Existe esse envio dos dados via internet. Então, é o único momento em que esses dados lá da sonda, em que está se fazendo uma perfuração, por exemplo, passam à Petrobras e chegam à agência. Por isso que, quando Petrobras passa esses dados, imediatamente nós comunicamos ao mercado a descoberta, não comercial, evidentemente, no início, de indícios de acumulação de hidrocarbonetos. E a Agência Nacional de Petróleo, no tempo da agência, quase que imediatamente torna esse acesso público. Então, é importante que nós temos o nosso centro integrado, mas as informações que chegam à Agência Nacional de Petróleo, elas chegam em meio físico, quando se trata de sísmica, quando se trata da conclusão de cada um desses poços. Petrobras é uma empresa internacional que tem ativos em vários países do mundo, atualmente 21 países, e nós temos, novamente, o centro, o coração da companhia, onde está a sua base de conhecimentos no Rio de Janeiro, o Centro Integrado de Processamento de Dados. Informações são passadas aos países, são circuitos dedicados, alugados de concessionárias públicas com dados criptografados. A grande maioria desses dados, quando são classificados como dados que carecem de proteção. Então, os dados saem do Rio de Janeiro, vão para a Venezuela, para a Colômbia, para os Estados Unidos, Nova York, para a Inglaterra, através de circuitos dedicados, alugados, de concessionárias públicas com dados criptografados. Existem duas conexões, que são conexões protegidas via internet, com túneis também criptografados para a Turquia e para a Líbia. Nós temos concessionárias de telecom que trabalham com a Petrobras. Nós temos 10 empresas. Dessas 10 empresas que fazem essa movimentação de informações dentro do sistema Petrobras, e aí já saindo do Brasil, nós temos empresas americanas, uma empresa, Itália, nós temos 2 empresas espanholas, empresas no Reino Unido, a brasileira Oi também é contratada pela Petrobras, México, Japão, a França. Então, e temos também as empresas que fornecem soluções de criptografia para a Petrobras. São 3 empresas, todas elas empresas, as 3 empresas americanas, a Sophos, a Cisco e a Juniper. Então, essa é a forma de movimentação, de operação de informações dentro do sistema Petrobras. Segurança da informação. Olá, senador. Um bom dia para o senhor. Segurança da informação, alguns exemplos. Nós vamos falar aqui muito rapidamente da proteção do e-mail, né, que é um acesso muito comum de informações. Existem várias camadas de proteção desses sistemas implantados na Petrobras, e nós estamos falando aqui do firewall, o anti-spam e o filtro de conteúdo, o antivírus, proteção contra ataques direcionados. Apenas um exemplo para os senhores, entre o dia 9 de agosto e o dia 9 de setembro de 2013, a Petrobras recebeu 195,9 milhões de e-mails. Isso em 30 dias. Com esses serviços todos de proteção, chegaram a destinatários 16,5 milhões de e-mails em 30 dias. Então, existe um trabalho exaustivo de proteção
da internet, de proteção dos e-mails, de proteção dos computadores, das estações de trabalho e uma assistência, como eu disse, 24 horas do centro integrado que nós temos na Ilha do Fundão. É um trabalho realmente muito grande, os ataques existem, as tentativas existem e os sistemas se protegem continuadamente com pesadíssimos investimentos. Eu falei que nesse ano de 2013 serão 4 bilhões de reais apenas no ano de 2013 em segurança empresarial dentro da Petrobras. No período do plano de negócios, 21,2 bilhões de reais. Os ataques existem e nós temos que estar investindo e trabalhando 24 horas por dia. É a tecnologia que protege e é a tecnologia que faz com que os sistemas apresentem, em alguns casos, vulnerabilidade. Agora, temos que olhar com muita clareza o que é uma empresa de petróleo. O exemplo que eu coloco aqui talvez sirva para várias empresas, mas a gente passa pelas oportunidades. Então, nós, no sistema Petrobras, as majors, as grandes companhias, e certamente as pequenas, na busca de oportunidades. E essa busca ela começa com dados, e dados são dados. O texto é grande, mas eu deixo para consulta da mesa, para consulta dos senadores. Os dados isolados, normalmente, não possuem significado claro, evidente, imediato. Eles constituem-se uma peça importante dentro de um contexto. Os dados na Petrobras estão em contínua atualização, à medida que as centenas de projetos têm andamento ao longo dos anos de vida daquela investigação. Então, se acontecesse um ataque, um acesso a um grupo de dados imediato, aquele mesmo negócio, aquele mesmo estudo, rotineiramente, diariamente, mensalmente, esses dados são aprimorados. Estou falando de dados. As interpretações, elas consistem de mais um momento nobre da companhia, que é o talento, é aquilo que nós chamamos da inteligência competitiva do sistema Petrobras. E aí, nesse momento, a depender do projeto que esteja na mesa, nós temos especialistas dentro da Petrobras que dedicam toda a sua vida, 30, 35, 40 anos, estudando, aprimorando dados de uma bacia sedimentar. E todo esse processo, ele vem de mais dados e mais aprimoramentos. Existem premissas e existem restrições. E, nesse momento, mais uma vez, impera a inteligência, impera o caráter corporativo de uma companhia como a Petrobras. E nós passamos para um outro momento especial, que é a arquitetura do conhecimento. São milhares de dados, milhares e milhares de interpretações. E com essa arquitetura, nós chegamos aos modelos. Os modelos geológicos, o sentido geológico daquela interpretação, e isto é um ciclo de atualizações que levam anos e anos e anos, até que, num determinado momento, é a hora da tomada da decisão. E nós, com oportunidades, com dados, com informações, interpretações, arquitetando, organizando, nós nos sentimos fortalecidos para participar, por exemplo, de uma rodada de licitação. E aí as coisas acontecem. É o bloco que você define participar, é o conhecimento
dessa atividade, vem as unidades de produção, e vem o petróleo produzido, e vem as refinarias, as usinas termoelétricas, a petroquímica, e assim a gente chega lá no posto, que é onde nós abastecemos o nosso carro. Então, é um ciclo de longa vida que envolve muitos e muitos e muitos estudiosos. E como é que essa arquitetura se deu dentro do sistema Petrobras? A nossa primeira descoberta no mar, em Marrom, atividades em terra, Guaricema, lâmina d'água de 30 metros, 1968, a nossa primeira descoberta. A primeira produção, 1973, a PGA-1, primeira plataforma de produção no mar. Em seguida, em Chova, e aí 100% importado, 100% das tecnologias importadas, mas nós já tínhamos o nosso centro de pesquisas da Petrobras. Petrobras faz 60 anos no dia 3 de outubro e o nosso CEMP 50 anos em dezembro. Eu esqueci aqui o dia, mas até o final da nossa fala eu vou me lembrar do dia, mas dezembro, são 50 anos. E caminhamos e veio aquele que nós temos o maior orgulho do mundo, que é o mais bem-sucedido de todos os programas da Petrobras, que é o PROCAP. Apelidado de PROCAP 1000, ele veio em 1986. E nesse período tínhamos dados, talentos, informações e trabalhamos muito forte na primeira carteira do PROCAP, mais ou menos ali em torno de 1986, com a descoberta de Albacora e Marlim. E trabalhamos, nós, Petrobras, com o conhecimento que tínhamos, com uma gama de fornecedores de bens e serviços, universidades e institutos de tecnologia, no Brasil e no exterior. Sobre a gestão da companhia, nós criamos uma base de conhecimento e avançamos trabalhando no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Noruega, no Japão, na Alemanha, e eu tenho ali, naqueles tons de verde, o número de instituições parceiras, tanto no Brasil quanto no exterior. E avançamos. E, particularmente, eu tive o privilégio de participar desde o início do PROCAP 1000, do PROCAP 2000, e depois já não estava mais nessa área de exploração e produção, e trabalhava já com o ilustre senador da República, à época, o nosso diretor de Gás e Energia. Mas veio o PROCAP 3000. Bom diretor. Excelente diretor, nosso diretor, senador, sempre nos colocou grandes desafios e sempre ouviu os seus liderados, nosso senador. E fomos, PROCAP 2000, 1992, e vocês vão olhando que cada vez mais azul aparece. Aquilo é o crescimento das nossas reservas, ali é o trabalho que tivemos com as empresas no exterior, com as empresas no Brasil, mudando a carteira de projetos, trabalhando com os institutos de pesquisa, com as universidades dentro e fora, e fomos avançando e avançando cada vez mais para as águas mais profundas. E chegamos no ano 2000 com o PROCAP 3000, 3.000 metros de lâmina d'água. E, novamente, o Brasil e as empresas no exterior sobre o comando sempre do sistema Petrobras, sempre da área de exploração e produção. E mais projetos nos trouxeram mais autoridade, mais autonomia para que nós pudéssemos prosperar e chegar a esse próximo slide, do qual nós temos um grande orgulho. O PROCAP 1000, o PROCAP 2000, o PROCAP 3000 e aí sim, em 2003, porque começamos lá em 1976, a nossa indústria de bens e serviços no Brasil, depois de passar por uns certos baixos, em especial a indústria naval offshore, nós conseguimos, aqui com o governo do presidente Lula,
a ministra Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia e eu tive o privilégio de ser a secretária de Petróleo e Gás e criarmos o PROMIMP, que abraçou, que tomou para si aquele jargão que diz que tudo que pode ser feito no Brasil tem que ser feito no Brasil. E hoje, na área de exploração e produção, indo para 2.000 metros, para 3.000 metros, fazendo poços de 5.000 metros, de 7.000 metros, a Petrobras pode, sim, fazer o seu trabalho com muita autenticidade, com muita segurança, trabalhando junto com esse pool de empresas no Brasil e no exterior. E nós chegamos a esses 31,5 bilhões de barris de óleo equivalente ao longo dessa nossa história. 15,7 bilhões de barris de óleo equivalente são as reservas provadas, 5 bilhões da seção onerosa e 10,8 do pré-sal já concedido à nossa companhia. A linha do tempo. Nós temos, então, hoje, uma discussão em torno do que possa ter vazado em algum ponto da Petrobras, já que o nosso nome, Petrobras, foi mostrado numa apresentação de PowerPoint, num programa que nós damos a ele grande crédito, evidentemente, na TV Globo, Fantástico, e depois na imprensa, vimos o nosso nome ali, Petrobras, o que nos causou, certamente, no mínimo, um grande desconforto. Não sabemos definitivamente se vazou, o que vazou, mas incomoda de forma profunda você assistir o nome da sua empresa num programa que nós respeitamos e admiramos. Mas o fato é que o pacote de dados para a Libra, eles estão à venda. Eles estão à venda na Agência Nacional de Petróleo e hoje é o último dia para que seja feita a aquisição desse pacote. Eu destaquei nessa linha do tempo a nossa descoberta do pré-sal em 2006, a Petrobras descobriu o pré-sal, a Petrobras fez a perfuração do Campo de Libra, a Petrobras apresentou à Agência Nacional de Petróleo a locação para a Libra, a Agência Nacional de Petróleo nos deu a concordância e nós fizemos a perfuração de Libra, nós, Petrobras. Operamos, perfuramos e chegamos ao objetivo que muda, que dá uma outra Petrobras dentro da própria Petrobras. Porque os volumes são, de fato, como demonstra a Agência Nacional de Petróleo, relevantes e importantes para a nossa companhia, importantes para o Brasil, certamente. Veio a descoberta, o teste de formação em 2012 mostra, sim, que há uma boa produtividade em Libra e nós temos espessuras significantes e impressionantes onde há a acumulação de hidrocarbonetos. E o leilão marcado para 21 de outubro de 2013. Exemplo, eu peço a você, Rafael, que mostre muito rapidamente Libra, e ali em vermelho a sísmica 3D, a sísmica 2D, esse é um exemplo de informação do que é comprado e do que vem para todos aqueles que são os licitantes. E eu chamo a atenção de dois poços, o Poço Descobridor, que é aquela bolinha preta ali apresentada, nós fizemos a perfuração, a Petrobras definiu o objetivo e nós chegamos a 6.023 metros de profundidade e descobrimos, sim, Libra. Ali existe um poço seco sem indícios de petróleo, que foi, em 2001, um poço perfurado pela Shell, uma grande companhia, com grande consistência técnica e tecnológica, uma das majors, uma das maiores e mais respeitadas companhias de petróleo, e ela foi até 3.989 metros. Nós tivemos um trabalho intenso, exaustivo, durante alguns anos, olhando para baixo do sal.
olhando com as melhores técnicas e com os nossos melhores e mais competentes e mais experientes técnicos o que podia haver abaixo daquela camada, e assim descobrimos esta riqueza que pertence à União enquanto não é produzida. E depois, pela lei de partilha, também grande parte desse óleo pertence à União. Bom, minha gente, senadores, nós temos hoje 42 empresas parceiras ou não da Petrobras, que desenvolvem atividades de exploração e produção offshore no Brasil. E todas essas empresas, elas se utilizam do mesmo grupo de fornecedores de bens e serviços que Petrobras. É Halliburton, Schlumberger, Baker, Waterford. São várias empresas, são dezenas de empresas, e todos nós utilizamos essas mesmas empresas. Então, o conhecimento, cada um deles, cada um de nós tem conhecimentos específicos sobre as atividades que conduzem. E a essência de tudo isso, a diferença de tudo isso está na gestão da atividade, na interpretação e na criação da arquitetura do conhecimento. É isso que traz vantagens à Petrobras. Mas não é possível, e esse provavelmente é meu último slide, se não é o penúltimo, existem muitas interfaces entre nós. Nessas interfaces existem acordos e acordos de confidencialidade, sigilos com a universidade, sigilos com as prestadoras de serviço, sigilo entre nós, parceiros, sócios, mas são sigilos, são acordos de confidencialidade. A indústria do petróleo, ela está interligada. A gestão faz a diferença. O comando, o maestro, a interpretação, a direção, o zelo, o cuidado e a responsabilidade com o bem da União. Eu digo aqui que eventual acesso a dados, ainda que inadmissível, não implica necessariamente na obtenção de informação ou na detenção da tecnologia. A detenção da tecnologia, tomar esta tecnologia para si, para um concorrente, é necessário muitos e muitos e muitos acessos permanentes e sistemáticos. Somos líderes respeitados no mundo em atividades offshore, águas profundas, mas não temos o mesmo conhecimento no shale gas, no tight oil. Conhecemos tão pouco das areias bituminosas do Canadá, do xisto e outras áreas. Então, existem companhias com expertise maior ou menor em uma área, em outra. O fato é que, pelo modelo atual, tanto de concessão e agora o modelo de partilha, há um encaminhamento para que sejamos sócios. O último slide, de fato, mostra a Petrobras que nós temos hoje. Essa é a Petrobras que já existe. Ali é a curva de produção. Nós vamos sair dos 2 milhões de petróleo produzido aqui no Brasil e vamos chegar a 4,2 milhões de barris de petróleo produzidos em 2020. Tudo que está em vermelho são os blocos, as áreas em que temos parcerias, temos parceiros. E em azul, aquilo que nós estamos atuando 100%. Nós temos sobre Petrobras, e somos operadores de todas aquelas áreas, nós temos 39 plataformas de produção, temos que construir até o final do ano de 2020, 23 plataformas, 59 sondas de perfuração, temos que construir até 2019 mais 7, mais 21, 28, são 49 navios a construir e 225 barcos de apoio. Isso é o que temos hoje
sob concessão concedido à Petrobras e que já trabalhamos. Mais Libra, nós teremos mais, conforme disse a ANP, os números de Petrobras só depois do leilão, mas a ANP comenta que poderemos chegar de 12 a 18 unidades de produção. Ou seja, é trabalho imenso que já temos e muito mais trabalho em Libra. Importante colocar que Libra e outros bids, seja partilha, seja concessão, não é a Petrobras que dá o ritmo. O ritmo é dado pelo governo. O ritmo de quão mais rápido, quão mais lento, que é possível fazer, considerando a indústria nacional que vem sendo criada por nós e trabalhada por nós com tanto zelo. É o governo que dá o ritmo. E a Petrobras é a empresa de petróleo, controlada pelo governo federal, mas nós somos apenas uma empresa. Muito obrigado pela atenção de vocês.